Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto Desinquieto, no nosso vídeo de número 20, para falar de novo sobre o formato do roteiro. Hoje vamos detalhar o formato do roteiro. Mas antes, eu queria esclarecer uma relação que não ficou muito clara para algumas pessoas entre o conteúdo do vídeo 18 e o de 19. No 18, a gente comentou aqui sobre as formas de disparar o processo de construção do enredo, demandando uma imaginação dramática, uma forma de articular a história tal, a partir de certos princípios ali. E como essa história vai virar para nós um texto, por enquanto, é preciso que a gente tenha uma ideia de como esse texto se conforma. Como não é um texto qualquer que conta uma história. Nós não estamos falando aqui mais de um argumento, nós já estamos falando do texto do roteiro, propriamente. Então a gente tem que adaptar a cabeça da gente a duas situações que vão conviver. A primeira situação é o pensar dramaticamente. Pensar dramaticamente significa pensar em termos do desenvolvimento de uma tensão qualquer, que é uma tensão dramática interna da história, é uma tensão estética também, de formas de expressão, e também nós temos que pensar em termos visuais, porque estamos tratando de cinema, de roteiro de cinema, e todo esse pensamento dramático tem que terminar, tem que chegar a um ponto em que ele é a visualização de certas situações. Ele não é conceito abstrato, ele não é uma consideração sobre a moral do mundo e da vida e tal, eles são imagem. Eles são imagens. E o texto do roteiro vai descrever estas imagens e os sonhos decorrentes, os sonhos que acontecem junto com elas. Então isso é um primeiro passo, de uma certa forma, que nós precisamos nos ater a eles. Nós precisamos entrar nessa vibe, entrar nessa vibração, que é a vibração da dramaturgia e, ao mesmo tempo, da visualidade, de imaginar com imagens visuais. Não é imaginar com palavras, imaginar com textos, são imagens. As imagens geram os textos que nós vamos escrever. Então, nós começamos o vídeo anterior falando do texto do roteiro e tal, e chegamos ao primeiro ponto, o primeiro texto que aparece quando o sujeito olha para o roteiro é aquela tal da folha de rosto. Então eu quero mostrar aqui para vocês uma folha de rosto em que vai aparecer o título do filme, vai aparecer embaixo do título a duração, o gênero, o processo técnico, e mais abaixo vai aparecer o nome do autor. Quem é o autor ou os autores, se for mais de um autor ou autora, claro. E nas linhas lá de baixo vai aparecer o regime de direito autoral, se é Creative Commons, se é copyright, de todos os direitos reservados, tal, a quem pertence um roteiro, patrimonialmente ele significa duas coisas. Ele significa um patrimônio regido pelo contrato comercial, no direito civil, no direito comercial lá tal, e ele é também um direito moral, o direito do autor sobre a sua obra, de ser identificado com a sua obra e de proteger a sua obra de mau uso, um mau uso intelectual, um mau uso ideológico tal. O autor tem direitos sobre a obra. Então tem esses direitos e tem o direito de vender a obra se ele quiser. Se ele não quiser, ele distribui. Mas o direito moral é inalienável. É dele para sempre. Ele pode partilhar com outras pessoas, mas ele não abre mão do direito dele. Então, isso vem na folha de rosto. Por que é importante uma boa folha de rosto? Simples, clara e direta. Porque o seu roteiro certamente estará numa pilha junto com outros roteiros quando ele for ser apreciado por alguém para ser produzido, etc. E aí, nessa pilha, o sujeito vai olhar o quê? A folha de rosto de cada roteiro. Então, o seu roteiro deve ter uma folha de rosto. No segundo momento, nós vamos para onde? Para as cenas. Quer dizer, nós vamos para o texto do roteiro, que vai ser dividido naquelas cenas. Cena, o que é? Um trecho do filme que tem unidade de espaço e tempo. Isso é feito assim porque o roteiro serve para organizar a produção. O plano de produção vai ser feito a partir do roteiro. E o plano de produção vai contemplar cada ação de produção
uma cena a ser filmada. Então, uma cena, porque a cena tem os problemas de um lugar. Então, se você vai para esse lugar, você filma tudo que vai filmar nesse lugar. Então, filma uma, duas, quantas cenas aconteçam nesse lugar, no tempo que for necessário. Por isso, o roteiro se organiza dividido em cenas. E a cena tem 4 interferências textuais. O cabeçalho, a rubrica, o nome do personagem e a fala. Já falamos isso no vídeo passado, mas aqui eu quero esmiuçar isso mais. O cabeçalho tem a função de identificar de qual cena se trata. Então, ela deve ter o número da cena no lado esquerdo, deve dizer se ela se passa em interior ou exterior, quer dizer, se a cena se passa num local fechado ou num local ao ar livre. Isso quer dizer interior ou exterior. Atenção, não confundir com externa. Externa é quando a equipe da televisão sai da emissora e vai filmar fora alguma coisa. Isso é que é externa. Não tem nada a ver com interior e exterior. Uma externa pode ser em interior. Se a equipe da televisão vai filmar uma entrevista com o chefe do hospital que está cuidando do coronavírus. É uma cena interior, mas a equipe está fazendo uma externa. Então não confundir muito essas coisas, se confunde muito isso. Então, cabeçalho, exterior ou interior, o número da cena, exterior ou interior, o lugar onde se vai filmar, o lugar onde vai ser feita a cena, um lugar ficcional, e no fim, dia, interior, noite, exterior, dia ou exterior, noite. Disso não podemos fugir. O local da ação, queremos relembrar, é um local imaginário, é um local que faz parte da ficção. O cabeçalho tem o papel de identificar a cena e graficamente marcar no texto que você está indo para outra cena, que deve ser em outro lugar e ou outro tempo. Muito bem. Daí, passamos para a rubrica. A rubrica é o texto que descreve a cena. E, veja bem, uma boa rubrica, uma rubrica bem escrita, começa dando logo uma ideia do lugar onde a cena se passa, da visualidade do lugar. Por que isso? Para ajudar o leitor a imaginar o que é que vai acontecer, aonde vai acontecer, como é aquele lugar. É um bar de beira de estrada, é um restaurante luxuoso, numa cidade tipo Nova York, é uma cabana, é um descampado, é uma praia, é o interior de um barco navegando em mar revolto. Onde é o lugar? Isso é a primeira coisa, porque é a primeira imagem que o leitor cria. Depois a gente põe os personagens lá em cena. Quem são as pessoas que estão lá, como elas são, como elas se parecem, como é que elas são visualmente, pensar visualmente. Estamos pensando com imagem. Então, como é a pessoa? O cara é grande, baixo, gordo, magro e tal. Não adianta dizer que ele tem 1,72 m de altura. Ninguém vai medir a altura do ator para ele fazer a cena. A gente já viu um filme alemão chamado A Queda, em que o ator que faz Hitler é um ator imenso, eu não me lembro o nome dele agora, e Hitler era um tampinha, baixinho de merda. Muito bem. Então, na rubrica, escreve-se um texto contínuo, de lado a lado, de margem a margem do texto, com caixa alta e caixa baixa. O cabeçalho é todo caixa alta. Ele tem que ser visível claramente. A rubrica não. A rubrica é um texto normal e vai por essas etapas. Visualidade, personagens, ação e os sons que aparecem, que são ouvidos na cena. A descrição do lugar e dos personagens deve ser uma descrição sumária, concisa, econômica e não minuciosa. Se você vai começar a descrever minuciosamente cada elemento que tem em cena, cada botão da roupa do personagem, ninguém aguenta ler seu roteiro. Além disso, há umas indicações de som, quando ele é o som produzido dentro da cena, quando ele é um som incidental, quando é fora de cena, você tem que prestar atenção no seguinte: a visão, ela acontece num cone, não é? Um cone a partir do eixo da câmera, que se chama. Porém, o som, não. O som é todo o universo acústico
ao redor daquela cena. E quanto mais amplo o espaço, maior a possibilidade de lugares de onde virá o som. Então é importante descrever o som de uma maneira eficiente. Se você for botar uma música no filme, não diga qual é a música, a não ser que você tenha que ser aquela música naquele lugar. O filme vai ser feito por um diretor, que vai ter um diretor de som, vai ter provavelmente um compositor, um diretor musical, e essas coisas vão mudar muito. Então indique o efeito que a música deve produzir. Deve ser uma música melancólica, uma música ufanista, uma música de glória, de guerreiros, um hino, tal, ou uma música tranquilizadora, tal. E basta dizer isso, não precisa entrar em detalhes. Outras pessoas vão resolver esse problema. Daí, passamos pela rubrica, vamos agora para o personagem e sua fala. A fala é tudo que é dito, todo som verbal que é ouvido. Se tiver escrito, não é fala, é parte da imagem. A fala são as palavras que se ouvem. Pode ser dos personagens que estão em cena, pode ser a fala ouvida pela memória de alguém, pode ser um narrador fora de cena falando. Tem uma série de opções. Tudo isso deve ser indicado. Mas a fala, no roteiro, deve ser claramente separada da rubrica e do resto do roteiro. Repare bem, toda cena tem que começar obrigatoriamente com uma rubrica. Não se começa uma cena passando do cabeçalho direto para a fala. Mesmo que você esteja voltando ou continuando num lugar que já foi visto antes, você diz apenas o que mudou neste lugar. Estamos em tal lugar, mudou isso ou mudou aquilo. Ou não mudou nada, mas estamos naquele lugar. Daí que você pode entrar na fala. O nome do personagem deve vir num alinhamento, para ficar bem claro ali que é nome de personagem. E a fala vem abaixo do nome do personagem e sempre recuada das duas margens. Isso faz com que o roteiro tenha blocos muito claros de texto. E quem lê não fica tentando descobrir se aquilo que ele está lendo é uma fala que alguém disse ou é a descrição de uma cena. Não tem essa possibilidade. A fala é claramente separada do resto do roteiro. Ela deve ter os dois recuos e manter os alinhamentos dela. A fala, o dizer dos personagens, demanda uma habilidade muito grande do roteirista para escrever. Não é só o problema de formatar a fala, é um problema também de escrever com o ouvido. A gente ouve o que as pessoas dizem. O texto falado em cena, no diálogo, não é o texto que se escreve, não precisa ser gramaticalmente correto e não precisa ser feito de frases completas. Existem elementos de ritmo, elementos de expressão, elementos de entonação que mudam o sentido das palavras. E o roteirista deve perceber isso claramente. Então, temos aí o problema da clareza gráfica. Clareza gráfica para facilitar a leitura. O leitor não vai precisar fazer um esforço para entender o que está lendo. Ele não vai precisar fazer esforço para descobrir que ali começa uma nova cena porque tem um cabeçalho enorme lá dizendo isso a ele. Não tente usar sublinhado, negrito, formas de ênfase, a espaçar as palavras. Nada disso funciona, só atrapalha, só confunde, polui visualmente. Não devemos ter um texto poluído visualmente. Hoje em dia existem diversos programas de computador que ajudam a formatar dessa forma, como eu estou mostrando para vocês, os roteiros que a gente vai escrever. Devo dizer que quando chegamos a escrever o roteiro, já passamos por um monte de etapas de elaboração e de construção do filme, enquanto enredo, enquanto forma narrativa. E aí, quando chegamos a escrever, não queremos ter muito trabalho com a formatação. Então, existem programas aí, é só procurar na internet, procurar onde tem os repositórios de programas que você vai achar. Tem programas pagos, caríssimos, e programas mais baratos ou programas de software livre. É importante dizer o seguinte, tem os
programas que formatam o texto e tem outros programas que lhe ajudam a compor a história. Mas olha só, filmes já feitos, histórias já remoídas, não aconselho. Existe também uma possibilidade de você não usar o programa para escrever o roteiro e simplesmente usar um processador de texto comum, ou do Windows, ou do Linux, ou do Macintosh, de qualquer sistema operacional, tem processadores de texto. Esses processadores de texto permitem que, através de teclas de atalho, você configure o formato gráfico, diminuindo as margens, botando tudo em caixa alta, ou seja, fazendo cabeçalho, rubrica, nome de personagem e fala simplesmente com teclas de atalho. Você escreve, tecla no atalho lá, pum, aquilo ganha forma e manda ver. Se a gente seguir essas regrinhas, que são bobas, e vale a pena alertar, não existe uma ABNT, não existe um sistema de normas técnicas obrigatório para isso. Mas houve uma evolução do formato do roteiro, tanto que esses programas que ajudam a escrever, todos eles já vêm com essa formatação. E é bom seguir isso, porque isso facilita muito a leitura do roteiro. O grande problema continua sendo o que filme fazer, né? O que imaginar. Como imaginar? Que efeito produzir? Essa disposição de se colocar no filme, eu acho que é a coisa mais importante. Nós vamos voltar agora a falar sobre processo de criação. Vamos esmiuçar outras coisas das quais já falamos, mas que não podiam esperar para a gente falar do formato do roteiro. Eu agradeço e vamos ao próximo capítulo com mais processo de criação. Um abraço.